Boa noite, estamos aqui para mais uma quarta teológica da Igreja Batista Memorial de Alphaville, e durante esse mês nós temos tido uma quarta teológica diferente. Geralmente estamos acostumados a pegar um texto bíblico e fazer um estudo bíblico em cima daquele texto, ou pegar um tema, né, e termos um estudo temático sobre aquele tema, mas examinando os versículos da Bíblia. E nesse mês nós estamos fazendo algo diferente, que é mais uma espécie de uma conversa teológica, e uma conversa sobre temas teológicos. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui o Igor Miguel, que é pastor lá na Igreja Esperança, em Belo Horizonte, e também é parte do Labri, e uma série de outras coisas que o Igor faz no Brasil, e eu vou dar a oportunidade dele saudar e até poder falar um pouquinho dessas coisas que ele tem feito, para que vocês conheçam, para quem não conhece ainda o Igor, possa conhecê-lo. Tá bom, ô Sandro, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, né? Essa igreja é uma igreja querida, pastor Sidney, é uma comunidade que a gente tem muito apreço. Eu envio as minhas saudações aí, à Igreja Batista Memorial de Alphaville. É uma satisfação, com certeza. Bom, a gente está aqui, né, em BH, como você já falou, na Igreja Esperança, trabalhando aqui com os nossos irmãos aqui nessa comunidade tão amada, que é a nossa comunidade de fé. Temos servido ao Senhor também numa organização, que a nossa igreja tem uma ONG, né, que é o Emissão. A gente tem servido ali como diretor de relações institucionais também, e, enfim, é isso. A nossa comunidade já está caminhando aí para, esse ano a gente fez 11 anos de igreja, né, e já é mais de uma década aí de caminhada, e o Senhor tem sido muito bom. A gente também parte aí, né, da Atos 29, de uma rede que, né, o pastor Sidney também está conectado, então a gente tem aí um grupo de pastores amigos, né, que a gente constrói essa network aí, com foco na plantação de igrejas, né, numa comunhão mais confessional também. Tem sido muito, muito bom caminhar junto com esse pessoal. Muito bom, Igor. E, como eu disse, você é uma pessoa que me inspira bastante. Né, eu conheci através de um blog, eu não sei se você ainda tem blog, deve ser Tem, mas daquela tá época parado. que tá parado, né? Tá Eu não parado. tenho mais, o meu acabou sendo deletado. Eu lia muito seu blog, Sandro, eu lia muito seu blog, cara. Pois Era é. muito bom, era muito bom. Eu tenho quase todo ele salvo, É mas o mesmo? blog mesmo foi deletado, né? Então, eu tenho Olha. algumas postagens só no Medium, que tenho usado, Ah, né? uhum. Aquela época Mas era boa, né? Aquela época dos era uma blogs. época boa, né? E foi pelo blog que eu te conheci, Igor. E eu quero Bacana, dizer que você, né, as suas bacana. reflexões teológicas, desde o momento que eu te Aham, conheci, né, à distância, lendo, já aham, me deram a percepção de que você era uma pessoa com profundidade, que você não uhum. trabalhava apenas na superfície das coisas, mas que tinha uma reflexão profunda, né, o estudo e tudo mais. E aí, depois te conhecendo, eu pude constatar melhor isso, né? Tá E bom. isso é muito bom. O nosso tema hoje, então, Igor, é um tema que é interessante porque nós estamos vivendo aí em 2020, né, no meio de uma pandemia ainda, É. e esse é um tema que a minha impressão é que ele tinha ficado lá atrás, na história da igreja brasileira, né? Por quê? Eu tive que abordar esse tema, Aham. realmente, ler, estudar, dialogar com pessoas acerca desse tema no final da década de 80, início da década de Sim, 90, sim, eu peguei um pouco né? disso. Pois é. Então, naquela época, esse tema estava em alta. Ele tinha Uhum. muita gente em tudo quanto é lugar discutindo sobre isso. Aí tinham livros que foram escritos a respeito, abordando o tema de uma posição teológica. Mas eu confesso que eu me vejo assim, numa sensação um pouco estranha abordando esse tema em 2020. No entanto, eu sei que tem pessoas que possivelmente ainda lidam com a questão. E a É. questão é maldição hereditária. Se a Uhum, maldição hereditária uhum, existe ou não. E para uhum. sintetizar basicamente a ideia, se eu consigo pensar bem naquilo que as pessoas entendem, compreendem, é o seguinte, e elas vão usar como base bíblica basicamente o texto da Torá, que vai falar de Deus visitando os Isso. pecados dos pais nos filhos até a Uhum, quarta geração,
né? Então, baseado nisso, se o seu bisavô cometeu um pecado, né, e foi amaldiçoado por aquele pecado, e aí é que tá, não só o pecado, mas é um pecado que lhe atrai uma maldição na vida, você, consequentemente, vai estar sendo visitado por essa maldição hoje, né? Não importa se isso aconteceu lá atrás ou não. Então, basicamente a construção se eles vão elaborar mais uma coisa ou outra, tentar encontrar um texto bíblico, mas a construção e a ideia é essa, é que a maldição ela é transferida. Alguns associam isso a alguns espíritos, então vão dizer que é o espírito familiar, né? Aquele espírito que permanece na família. Então essa transmissão, inclusive, ela não seria só uma punição, um castigo de Deus, mas ele acontece também com a transmissão do espírito que deixa o pai, entra no filho e continua assim de geração em geração. Igor, eu sei que você tem, uma das coisas que eu admiro em você é o seu atendimento pastoral. Sim. Né? Seu cuidado pastoral. Então, como é que você enxerga isso? Você encontra pessoas que, no seu atendimento pastoral, que trazem esse tipo de ideia, e como que você lida com isso? Muito boa pergunta. É muito comum. A gente, em nossa comunidade de fé, a gente recebe, você conhece bem o contexto de Belo Horizonte, a gente tem um contexto com muita confusão em termos de espiritualidade, muita confusão. Teve muita coisa boa, não tenho dúvida, muitos movimentos importantes, mas também há muita desinformação, né? E muita confusão no campo da espiritualidade, no campo de como você aborda o mundo espiritual, esse tipo de coisa. A gente teve movimentos aqui de batalha espiritual, movimentos de quebra de maldição. Temos até um dos livros mais conhecidos no campo de quebra de maldição no Brasil, é de um autor aqui da cidade. Então, a gente tem muita desinformação. E as pessoas acabam vindo ao gabinete da igreja aterrorizadas, né, assim, com uma série de distorções quanto à compreensão de Deus. Eu acho que tudo muito emerge, numa primeira instância, da visão de Deus. Assim. Então, a gente tenta trabalhar primeiro a visão de Deus, a visão bíblica de Deus, de uma maneira, claro, uma perspectiva canônica, ou seja, olhando para a autorrevelação de Deus como um todo, dentro das Escrituras, né? Então, a gente demonstra como esse Deus se auto-revela no Antigo Testamento, como ele se auto-revela em Jesus Cristo, né, e como que a gente tenta demonstrar como que a ira de Deus está sendo tratada, né, no fato de que Deus mesmo abraçou, né, a sua própria ira no evento da cruz, né, e claro, no triunfo da ressurreição. E é curioso porque, geralmente, esse tipo de preocupação, porque às vezes acontece alguns infortúnios na vida, geralmente vem daí, né? Acontece algum desconforto, alguma coisa não deu certo, uma doença apareceu, de repente a própria pessoa ou alguém da casa reproduz determinados comportamentos que ela percebe que é como se fosse um padrão dentro da família, né? E aí, geralmente, essas questões chegam como uma espécie de questionamento, assim, será que não é uma maldição? Será que, né, minha família não herdou isso porque meu avô fez tal coisa, etc., isso acaba acontecendo. E é curioso porque muito do nosso trabalho pastoral, e a gente tem muito essa preocupação, Sandro, é no sentido de não oferecer um alívio meramente, um alívio terapêutico para as pessoas, né? Muito do nosso trabalho é que as pessoas olhem para os seus dilemas e a sua dor na perspectiva do evangelho. E meio que tentando trazer essas pessoas para uma história maior, muito maior do que a história individual delas, assim. É claro que o efeito disso, muitas vezes, é um alívio mesmo da dor e do desconforto, mas o nosso objetivo nem é tanto esse. Nosso objetivo é que essas coisas sejam compreendidas à luz do Evangelho. Então, por exemplo, como que você explica o que ela denomina de maldição à luz do Evangelho de Jesus? Eu acho que esse é um ponto de partida que nos ajuda muito a colocar as coisas nos lugares, né? Inclusive esse texto que você mencionou, que é um texto clássico. Geralmente o pessoal traz, né, esse texto e a gente precisa tratar isso à luz da palavra de Deus, de uma forma cristocêntrica, de uma forma a apreciar as coisas na perspectiva das doutrinas da graça, né? E as pessoas conseguirem colocar as peças aí no lugar. Muito bom, Igor. Então eu vou convidar você, porque eu acredito que
possivelmente tem pessoas que estão nos assistindo Sim. nessa quarta teológica e que talvez tenham essa dúvida, né? Uhum. Como você disse, eu acredito também, antes de fazer a pergunta, que Sim, muito claro. disso tem a ver do nosso contexto. O contexto brasileiro é um contexto Sim. muito supersticioso, né? O Hum. brasileiro, ele tem essa Uhum. questão da Uhum. superstição, né? E Uhum. mesmo quando ele se converte, ele ainda traz muito disso, né? Talvez seja esse o motivo pelos quais muitas igrejas, nas últimas 3 décadas, mais ou menos, têm usado daquilo que eles chamam de elementos de ponto de contato, né? Na sua liturgia. Aí tem Uhum. igreja que usa o sal grosso, usa isso, usa aquilo, né? É porque, isso apela para as pessoas, porque elas parecem que elas gostam desse elemento, né? Isso parece que faz parte da cultura brasileira, né? Está Exato, impregnado na nossa cultura, né? exato. É uma cultura onde quase que 100%, eu não sei, 98% da população diz que acredita em Deus, né? De qualquer Uhum. forma, né? Uhum. Então, Uhum. eu acho que a maldição, ou que esses conceitos da maldição, da guerra espiritual, da transmissão de espíritos e tudo Uhum. mais, eu acho que é um conceito que apela para muitas pessoas e Sim, muitas vezes de sim. maneira teologicamente desvirtuada, né, com uma pobre teologia ou compreensão do texto bíblico, e aí acaba deixando muita gente confusa, como você disse. A pessoa tem Exato. um infortúnio na vida, ela já É. começa a especular para ver. Aham. E se tem alguma coisa, né? Poxa, se tem alguma coisa, e eu vou comentar um pouquinho disso, inclusive Por favor. depois da fala da minha experiência pessoal. Mas antes disso, Igor, eu Interessante. queria saber o seguinte, cara. Como você lida com isso, então? Tá, Teologicamente, você falou, eu vamos trato lá. teologicamente, com a Legal. questão de Deus. Como que você, a pessoa Aham. chegou, a pessoa está ouvindo a gente aqui e fala, eu tenho essa dúvida. Como que você trata com isso, a Ótimo. partir da teologia? Então, Sandro, eu trato primeiro etimologicamente, né? A gente tenta Ah, encontrar essa palavra, qual o sentido dessa palavra na revelação canônica. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos aí por volta de 130 ocorrências da expressão kelalá. É a expressão hebraica, alguns falaram kelalá, né? Porque o e é breve. É coisa técnica. coisa Kelalá é a técnica. palavra, coisa técnica. É uma palavra hebraica que aparece aí no Antigo Testamento para maldição. É a principal. Tem outras expressões que são de menor ocorrência, que são traduzidas assim, mas essa é a principal, que inclusive aparece em Deuteronômio, aparece, por exemplo, quando Jacó está aquele complô ali, né? Para pegar a bênção do irmão e tudo, e está com medo de ser amaldiçoado pelo pai, a palavra que aparece lá é aquela lá. E ela é a expressão que aparece em Deuteronômio, aparece em diversos textos, provérbios, quando fala que maldição sem causa não se cumpre, né? Então, essas expressões, inclusive, aparecem em todos esses textos. E a gente tem a versão grega dessa expressão no Novo Testamento, quando Paulo fala lá em Gálatas, né, que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou quando Paulo vai dizer que Tiago vai falar que da mesma boca procedem bênçãos e maldições, né? Então, essas expressões são, na verdade, versões gregas da expressão que ela lá no Antigo Testamento. O que é importante mencionar é que ela lá geralmente aparece no Antigo Testamento no primeiro momento, muito associado à inversão da bênção. Ela é o espelhamento, o negativo da bênção, né? Vamos dizer assim. Aí, para você entender que ela lá, você tem que entender brachá, né? Que é a expressão hebraica para bênção. É curioso porque brachá aparece, a gente lembra sempre de Abraão, né? Ser tu uma bênção. E essa é uma expressão que aparece muito na história dos patriarcas, essa expressão brachá. E eu até trabalhei uma série lá na Igreja dos Patriarcas, e a gente trabalhou muito esse conceito, porque brachá tem muito esse sentido de um recurso, um recurso que Deus disponibiliza para que pessoas tenham condições de cumprir tudo aquilo que Deus designou para elas. Então, brachá é isso, brachá é um recurso, é uma graça, é a graça de Deus operando de forma muito específica, e Deus fornecendo recursos para que a pessoa caminhe para cumprir aquilo que Deus designou. Não é necessário, as pessoas pensam muito assim, né? A bênção, a gente fala assim, né? Eu sou muito abençoado e tal, mas às vezes esse abençoado tem muito aquela conotação assim de pequenas realizações, ou realizações que estão muito mais relacionadas a um projeto de sucesso americano de felicidade, um sucesso de classe média brasileira, sei lá, né? Do que necessariamente os recursos que Deus disponibiliza para que a gente cumpra tudo aquilo que Deus designou para a nossa existência a partir da vontade dele.
Então, o que é uma pessoa abençoada, por exemplo, em determinados contextos? Ela ser abençoada, às vezes, é ter um mínimo de saúde para ela cumprir a missão de Deus na vida dela como pai, ou como mãe, ou como pastor, como, sei lá. E às vezes num contexto em que ela não vai precisar nem de um carro, né? Ela não vai precisar vai precisar de uma bicicleta, ou vai precisar de saúde para andar a pé. Então, isso é muito relativo, essa questão da bênção, né? Como esse tipo de recurso. E é curioso porque, às vezes, o pessoal acha assim, muito a bênção como um recurso para a própria satisfação terrena dela e tal. Não tem nada a ver com o que a Escritura trata sobre bênção. A bênção é uma graça que Deus disponibiliza. Para algumas pessoas, ser agraciado, é curioso pensar isso, né? Às vezes, para algumas pessoas, ser agraciado, às vezes, é ter condições de morar dentro de uma comunidade de periferia o resto da vida dela, com o mínimo de segurança, para ela dar testemunho de Cristo naquele contexto, né? E para muita gente, classe média alta, seria, ele é um vulnerável. Não, ele não é um vulnerável, ele é um abençoado, dentro das condições, né? Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, num culto pentecostal lá na minha cidade, Cabo Frio, no Rio, eu estava num culto de um pregador daqueles bem da prosperidade, e ele dizia assim, irmão, eu estava na casa de um irmão, aí o irmão falou, pastor, vem cá para você ver a bênção que Deus me deu. Aí o pastor foi lá e chegou, a bênção que Deus tinha dado para ele era uma bicicleta barra forte. Aí ele falou assim, ô irmão, que benção é essa? Isso é uma maldição. Como é que Deus dá uma bicicleta dessa para vocês? Deus tem que te dar um carro bacana e tal, você vai ficar andando com essa bicicleta para cima e para baixo. Eu falei, não, mas que maldita essa pregação. Que maldita essa pregação. Porque, na verdade, para aquele irmão, a bicicleta era realmente uma dádiva de Deus para ele poder se deslocar, era um missionário, fazer a obra de Deus e tudo. Mas é a cabeça, né, do que as pessoas entendem por bênção e por maldição, enfim. Então, assim, bom, a maldição seria o inverso, a maldição seria uma espécie de... É engraçado porque na linguagem bíblica do Antigo Testamento, quando você vê a lógica de Sara e Agar, quando você vê a lógica de Ismael e você vê Isaac, aquela coisa toda, o que você percebe é que graça, a bênção de Deus está muito relacionada à eleição mesmo, a eleição, tipo, a escolha. Quando você vai para Deuteronômio, em que Deus usa o termo lá da aliança, e ele fala assim, olha, se vocês não andarem nos termos do pacto, vocês serão amaldiçoados. O que significa ser amaldiçoado? Significa estar privado ou desprovido dos recursos, né, ou privado dos sinais e das evidências da graça de Deus de que eles são povo do pacto. É claro que o povo está rejeitando o pacto, então vocês vão viver como se estivessem fora do pacto. Quem está no pacto desfruta dos benefícios do pacto, que estão aí justamente para que as pessoas vivam de forma livre, como um povo liberto, como um povo que foi tirado do Egito, né? Então, a linguagem é muito essa. E quando fala que eu vou visitar a maldição nos descendentes, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com uma espécie de juízo divino por um povo que se desconectou da aliança, né? Que a gente vai ver depois se cumprindo no exílio, né, no cativeiro babilônico. Israel, ela experimenta uma espécie de desapropriação, né, dos benefícios do pacto, né, e isso produz todas as dores que Israel vivenciou no exílio na Babilônia, o Reino do Norte, quando foi assimilado pelos assírios. Deus, de fato, cumpriu aquilo que estava prescrito no que ele diz em Deuteronômio. Inclusive Levítico, né, fala sobre isso, assim, que se Israel não cumprisse a palavra de Deus, não cumprisse os termos da aliança, eles seriam espalhados entre os povos, né, seriam dispersos, né, por causa dos ídolos das nações, enfim. Então, essas coisas estão descritas nas Escrituras. Um outro ponto importante, que eu acho que assim, a gente sempre conversa lá, é que, por exemplo, uma maldição que a gente sempre esquece de mencionar é que a própria noção de pecado original, né, que a gente tem nas escrituras, é um tipo de maldição hereditária, é o fato de que nós somos filhos da ira, por natureza, está escrito lá em Romanos capítulo 3, né, nós somos filhos, em Efésios capítulo 2, filhos da ira por natureza. Então, o ser amaldiçoado é intrínseco à condição caída do ser humano, vamos dizer assim, porque é uma falta de graça, é engraçado. A maldição vem de Gênesis 3, né? Vem de Gênesis 3, então, assim, não né, se for falar de maldição, tem que ser nesses termos. Um outro texto, para encerrar aqui, essa parte, que eu gosto muito de mencionar também, Sandro, por exemplo, só para uma questão de análise, a gente usa uma expressão em português chamada desgraça, né? Desgraça é muito associada à maldição e não é à toa, não. Porque a desgraça é isso, é a privação da graça. É uma descrição boa. Você sabe que essa expressão aqui em Minas Gerais é quase um palavrão, né? Não sei em São Paulo, mas aqui em Minas é quase um palavrão. Assim, um mineiro, se você fala assim, oh, desgraça, aqui é quase um palavrão mesmo. É muito pesado para o mineiro essa expressão. Mas eu acho que é um imaginário histórico que o mineiro tem, esse meio católico mesmo, e que não está errado, eu acho, nesse sentido, de que maldição é uma privação de graça. É realmente
a falta da graça, né? Então, uma pessoa desgraçada é uma pessoa que ela tem esse infortúnio por falta disso. Eu acho que aí a gente pode conversar, Sandra, porque o que acontece é o seguinte, que é quando a pessoa trata, ela se vê dentro de uma espécie sei lá, é um legado amaldiçoado, né? E ela cristã, confessando Cristo, e aí acontece um evento desse na vida dela, ela vai falar, não, eu sou amaldiçoada, deve ter uma maldição hereditária que eu não quebrei, eu tenho que fazer um ato para quebrar a maldição, né? Eu acho que é aí que reside o problema, né? Verdade. Interessante, Igor. Aí eu tenho duas situações. A primeira que eu falei é da Me minha fala. experiência pessoal. Ah, Por exemplo, eu venho de uma família e que acho que sei lá, até onde eu consigo ver lá atrás, do meu bisavô, tataravô, eu não sei, eu consigo ir até o meu bisavô, mas tataravô, eu não, né, possivelmente. Mas nessa linhagem familiar que vem da Itália, e a Itália é um país onde as pessoas apreciam bastante a boa comida e a boa bebida, e não tem nada de errado nisso, pelo menos na minha opinião. Mas o que acontece? Às vezes há exageros nisso, né? Como tudo na vida, né? Eu só posso dizer o seguinte, que o meu avô bebia de maneira um pouquinho mais da conta, tá. e o meu pai cresceu nesse ambiente, e então na família dele, uma grande família, nem todo mundo seguiu, e aí é de pessoa em pessoa, né? Porque eu olho para os meus tios todos, e vários deles não tiveram, todo mundo gosta de apreciar um vinho, uma bebida, alguma coisa, mas o meu pai foi um pouquinho além da conta, entendeu? Então o meu pai, quando eu nasci, e durante boa parte da minha vida, o meu pai, ele era você pode quase dizer um alcoólatra. Ele não era um alcoólatra, talvez, no sentido de que a bebida o impedia de trabalhar, ele nunca perdeu um dia de trabalho por causa da bebida, que eu me lembre, mas ele bebia muito mais do que devia, e às vezes ficava bem embriagado, e às vezes, quantas vezes na minha infância eu me lembro de que nós não sabíamos, né, ele demorava muito para chegar, e quando ele parava o carro, ele não conseguia levantar do carro, entendeu? Nossa. E então a gente falava assim, como é que Deus trouxe ele para casa, né? Minha mãe falava, porque ele não conseguia sequer levantar do carro, para sair do carro, para entrar em casa, de tão alcoolizado que ele estava, né? Então eu convivi com isso durante a minha infância, foi um tempo bem difícil, teve vários problemas, acho que eu consigo entender bem pessoas que têm traumas na infância, de relações até violentas, entendeu? Todas essas coisas que o alcoolismo às vezes traz para dentro de casa e transforma a vida, principalmente de crianças e às vezes do cônjuge, num verdadeiro inferno. E é essa expressão, né? Esse aspecto de uma coisa muito pesada, muito difícil. Né? Quando eu tinha quando eu tinha 9 anos ou 10, eu já bebia mais do que uma criança deveria sequer pensar em beber. Meu Deus! Com 13 anos, o meu irmão, e eu tinha 12, na época meu irmão tinha 13, ele teve um coma alcoólico em casa, de tanto que a gente bebia, pra você ter uma ideia. Olha só. Então, nós bebíamos muito. Ou seja, eu estava no caminho do meu pai. Eu estava seguindo esse caminho, você entendeu? Algumas pessoas diriam assim, poxa, isso é uma maldição. A maldição que estava nele passou para você. Né? E eu não considero como maldição, mas poderia ser. Minha vida poderia ser maldita como a dele, ou desgraçada. Exatamente. Né? Como a dele, se não fosse a graça do Evangelho. Perfeito. Que me alcançou com 14 anos de idade. Perfeito. E quando me alcançou, mudou minha vida completamente. Exato. Inclusive a minha história para frente. Exatamente, né? Exatamente. E dos seus filhos, né? Dos meus filhos, exatamente, tudo mais, né? Mas eu não penso assim, eu não vejo isso como dessa maneira, né? Não há um espírito ali, havia um pecado. Exato, um pecado. Exatamente, um pecado. Exato. Meu pai era um pecador e que tinha, dentre tantos pecados, mais um que era o da bebedeira, do alcoolismo, né? Exatamente. E graças a Deus, eu estava repetindo isso, mas quando o Evangelho me alcançou, essa graça me libertou disso, me mostrou um novo caminho, você entendeu?
e me deu liberdade. Exatamente. É isso aí. Esse lugar de Cristo, né, Sandro, que a gente enfatiza muito no cuidado pastoral, sabe? Tipo de que, primeiro assim, a gente tem que, a pessoa precisa, ela precisa descobrir a dimensão do que Cristo fez por ela. Eu acho que isso é um negócio essencial, assim, tipo, por isso que eu insisto nessa questão de que as pessoas precisam se ver parte, e elas são de fato, mas elas precisam se ver parte de uma história, de um enredo divino, que é muito maior do que as suas próprias biografias, né? Que a sua biografia, a sua história de vida, ela foi capturada por uma história maior, né? Que o próprio Cristo, na sua encarnação e na sua obra de salvação, na união que nós temos com Jesus pelo Espírito, chama de uma união misteriosa, mística, espiritual com Jesus, ela nos coloca dentro de um drama muito maior, muito maior. Então, quando a gente é colocado dentro desse drama divino, os nossos aparentes infortúnios ou adversidades, que são reais, a gente sente dor real, a gente tem uma doença, a doença é real, né? Deus não anestesia a gente dessa experiência, elas são experiências muito concretas de lamento, né? De choro, de perda, enfim, são coisas que acontecem na existência humana, mas quando você vivencia essa experiência de adversidade nos domínios da graça de Deus, nos domínios dessa história que é muito maior do que nós, elas assumem um outro sentido. É curioso, a gente fez uma série do Fruto do Espírito lá na igreja, acho que você está fazendo, já fez, né? Vai fazer. A gente fez, sim. Vocês fizeram, é. E aí nós fizemos uma série também, né, do Fruto do Espírito, e quando fui falar de bondade, e fui falar particularmente da bondade, né, e eu fui trabalhando o conceito de tov, né, em hebraico bom, né, bom, e viu Deus que era bom e tal. E eu falando isso na série, e aí eu falei assim, gente, esse negócio da bondade é um negócio fantástico, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que a gente não é bom por natureza, a gente não tem essa condição em nós, default, né, assim, a gente não tem isso de forma natural. A bondade, como todo fruto do Espírito, né, todas as virtudes que estão ali descritas, elas precisam, é necessário uma graça em nós para que aquilo aconteça. Então, quando Jesus fala assim, ama o teu inimigo, nega-te a ti mesmo, todo mundo fica assim, dá a face ao que te fere, então todo mundo vai para esse texto, mas é impossível ser cristão. É claro que é. É claro que é impossível ser cristão. Né? É humanamente impossível. Esse recurso não está em você. Você é um desgraçado nesse sentido. Essa graça você não tem. Né? Ser cristão não é humanamente possível. É inviável, humanamente falando. Por isso, ser cristão é um grande milagre. É um grande milagre você acordar de manhã e orar, é um grande milagre você amar sua esposa e ser leal a ela, é um grande milagre você estender a mão ao pobre, é um grande milagre você se compadecer com quem sofre, é um grande milagre você responder o mal com o bem, é um grande milagre, mas é essa que é a questão. Esse é o ponto, é que Jesus está propondo para a gente um desafio que é humanamente impossível, justamente porque isso cria um senso de dependência dele. Então ser, vamos dizer assim, abençoado nesse sentido, é ter os recursos que somente a graça de Deus pode prover, e somente Deus pode prover para a nossa existência, para que a gente responda à altura o desafio de ser cristão. Por isso, o homem, o ser humano fora de Cristo, com, claro, eventos da graça de Deus, porque um homem não cristão, uma mulher não cristã tem, a gente sabe aí, uma graça comum, né, que faz com que pessoas não cristãs, por exemplo, façam coisas excelentes, sejam até moralmente boas, mas existe um nível de desafio que é muito diferente, por exemplo, eu vejo muito no jovem rico, Sandro, por exemplo, Jesus chega para o jovem rico ali e fala assim, conhece os mandamentos? Eu guardo tudo, né, eu sei tudo lá dos 10 mandamentos, desde pequeno. Só que o desafio de Jesus não é cumprir os mandamentos, é transcendê-los, inclusive. Então, para o cristão, não basta não adulterar, para o cristão você tem que morrer pela esposa. Né? Para o cristão não basta não roubar, você tem que dar para o outro. Né? Então existe um super plus aí, né? Existe aí um adicional, que esse adicional só é possível no contexto da graça, e da superabundante graça. Né? Então, sim, olha só, se um cristão está sendo chamado para viver onde abundou o pecado, superabundou a graça, como que um cristão pode estar ainda entretido com preocupações relacionadas a maldições hereditárias? Se ele está no ambiente de uma graça superabundante. Né? Então, peraí, nossa preocupação tem até que ser outra, assim, no sentido de como que eu gerencio tanta graça que Deus está me dando. Essa deveria ser a preocupação verdade. nesse contexto, né? Muito bom, Igor. É interessante, assim, porque o pessoal, né, às vezes fica realmente confuso, né? Sim. Mas quando começa a entender o evangelho, por isso que eu acho que a grande
qual é a grande questão? É entender o Evangelho, é entender essa graça, né? Aquilo que você falou, entender o que Jesus fez por nós, né? O que a cruz fez por nós, né? E quando a gente não entende isso, a gente tem uma salvação superficial, ou pelo menos passa a viver dessa maneira. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas uma outra dúvida que talvez algumas pessoas tenham, porque eu falei talvez até daquilo que seria uma imitação do pecado, né? Sim. Meu pai, você entendeu? E aí onde eu posso pensar, meu avô, talvez o meu bisavô, e lá atrás, né? Então, aí imitando, e talvez, não quero colocar aqui sobre, pelo menos o meu avô, até onde eu me lembro, eu nunca vi, uma vez ou outra, talvez ele possa ter perdido ali o rumo em termos de bebê, não posso dizer nada sobre meu bisavô, porque eu não conheci, principalmente lá atrás, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa questão do pecado e da imitação do pecado, pode ser que alguém vá além, pode ser que alguém extrapole. No caso do meu pai, ele foi além. Né? Ele pegou a bebida e levou num nível um pouco mais hard, Exato. E, de qualquer maneira, eu estava imitando aquilo e eu estava imitando o nível dele, quando era criança ainda. E meu irmão, nós estávamos caminhando nessa vereda de imitação do pecado. Com Cristo, eu passei agora a ter um outro parâmetro de imitação, que é Cristo. Passei a ter agora outros padrões e outras coisas para a minha vida. Perfeito. Né? Exatamente. Então, esse é um exemplo. Agora, existe uma outra questão de pessoas que vão falar assim, mas e a questão genética? Então, por exemplo, a pessoa teve uma enfermidade, e isso acontece muitas vezes com a questão, né? Às vezes o câncer é uma coisa dessa, né? Então, a pessoa teve um câncer, aí de repente isso foi passando de geração em geração. E aí os pregadores da maldição hereditária vão falar assim, esse é um espírito, essa é uma maldição, esse câncer lá atrás no seu, sei lá, tataravô, foi porque ele fez alguma coisa que ele foi amaldiçoado lá atrás, ou por Deus, ou por alguém, e essa maldição está passando e você tem que romper com essa maldição. Você já viu isso daí? Como é que você já vi. Uma situação então, essa? Sandra, assim, na verdade, é o seguinte, é claro que a gente, como cristão, a gente que lê a Escritura e crê nela e tudo, a gente reconhece dinâmicas e reconhece os impactos da queda, né, sobre a estrutura da criação, inclusive em alguns aspectos, né? Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, de que muitas anomalias que a gente experimenta em termos da nossa saúde, a gente está aí com vírus aí, né? Tá por aí. Bom, existem inúmeras explicações para a origem desse vírus, né? E como ele foi formado, especulações, inclusive, eu não quero chegar no mérito, mas é curioso porque um tempo atrás eu ouvi um pastor aí conhecido falando assim, né? Que ele falou assim, não, o coronavírus não é um juízo de Deus sobre o mundo. E aí ele falando isso no sentido de que, segundo ele, né, ele não cria num Deus que podia fazer tal coisa. É curioso porque é claro que a gente não pode afirmar que esse vírus é um juízo de Deus, mas também a gente não pode afirmar o contrário. Concordo com você. Não, a gente não pode afirmar o contrário. Então, tipo assim, ele achou muito petulante as pessoas dizerem que era um juízo divino, mas também é muito petulante dizer que não é. Então, tipo, né, a gente não tem esse conhecimento sobre a causa e a origem desse vírus, nos termos dos planos de Deus. É óbvio que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas assim, dizer que não e dizer que sim, todos os dois são pretensiosos, né? Então, mas eu não tenho dúvida, de fato, de que muitas das anomalias que nós vivenciamos na nossa vida humana são decorrentes do pecado, decorrente de um comportamento, inclusive, pecaminoso diante da ordem da criação. E o que seria isso, né? A gente sabe disso, que Deus criou a nossa realidade, estruturou a nossa realidade com normas, com princípios que estruturam, inclusive, o mundo que a gente conhece. Então, por exemplo, se a gente começa a fazer um uso desregrado, tolo, imprudente, agressivo, inclusive, de consumo dos recursos que Deus colocou na estrutura da criação, a quantidade de carbono, né, que a gente tem, por exemplo, em árvore, em matéria orgânica, que está lá, que Deus colocou lá direitinho, está lá. A gente poderia fazer um uso racional disso, mas a gente faz um uso agressivo. E a gente emite uma quantidade de carbono absurdo na nossa atmosfera. É claro que vai aumentar o efeito estufa,
E aí você fala, maldição hereditária. Não sei se a gente pode chamar isso de uma maldição hereditária, mas isso sem dúvida nenhuma é um juízo da própria estrutura da criação. A própria estrutura da criação reage, né, ao nosso uso irresponsável e tolo. Isso está aí na Bíblia. A gente vai para Provérbios, o Provérbios está falando sobre a tolice da nossa impulsividade, das nossas pretensões humanas, de controle sobre o mundo, né? E a Bíblia deixa isso muito claro, que o homem, quando se aventura quando o homem ele é meio ufanista, né, no exercício do seu poder, ele é pretensioso, a própria estrutura do mundo, como Deus a colocou, tem os dispositivos que reagem, né, às nossas pretensões humanas. Então, o câncer, a gente não sabe, o câncer está sendo estudado até hoje, muitos cânceres estão sendo estudados, sei lá se é um elemento químico que a gente fez um uso abusivo ano passado, alimentação, a gente não sabe exatamente, mas eu não tenho dúvida de que isso vai ter um impacto, inclusive, transgeracional. Pode ter um impacto transgeracional, né? Pode ter um impacto em gerações, e a gente sabe que pelos estudos aí genéticos, né, existem, por exemplo, registros genéticos, não sei quem sabe disso, mas, por exemplo, a gente tem dois tipos de DNA, né? A gente tem o DNA mitocondrial e tem o DNA nuclear, né? O mitocondrial, ele fica dentro da mitocôndria, que é uma organela celular, que, por exemplo, passa só pela linhagem feminina, só pelas mulheres. Isso aí é fato, né, biológico. Já existe até estudos de antropologia genética, eles chamam de antropogenética, né, que mostram, por exemplo, que o gene feminino que é transmitido pela mitocôndria permanece por mil e tantos anos. É um negócio absurdo, ela tem pouca variedade de geração para geração. E o masculino, o Y, tem um pouco menos capacidade de preservação transgeracional, mas é absurdo também, é uma coisa assim, gigantesca. Né? Então, é claro que eventualmente, né, se alguma coisa trouxe algum impacto, pelo menos pelas pesquisas na estrutura genética do indivíduo, pode passar realmente de geração a geração. A gente pode chamar isso de uma maldição? A gente pode falar que, né, se a gente reconhece que o texto bíblico, é bom deixar claro, a gente não está negando que a maldição não exista. A privação de graça é um fato. É um fato. A privação de graça transgeracional também é um fato. Você citou esse exemplo aí da sua família, né? Agora, o que eu acho que começa a perder sentido é quando, por exemplo, a gente quer balizar a nossa existência, né, olhando para uma possível maldição transgeracional e não reconhecendo, por exemplo, os efeitos restauradores e redentores da obra de Jesus Cristo. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Então, assim, não, eu tô com câncer porque pode ser realmente um problema da estrutura da queda, pode ser um efeito, pode ser mesmo, a pessoa pode ter adquirido uma doença que foi fruto de um problema transgeracional. Né? Agora, isso não significa que a graça de Deus não esteja sobre você, não é isso. Até porque quem está em Cristo vai ter um outro negócio na frente chamado ressurreição. Verdade. Né? Que vai redimir, inclusive, a nossa estrutura física de uma vez por todas. Né? Então, para o cristão, eu gosto muito de falar isso, assim, para o cristão, todo mal e toda tragédia, tudo que a gente experimenta de infortúnio, tem data de vencimento, né? Então, isso que nos dá tranquilidade em Cristo, né? É esperança, né? É muito bom, Igor, e é interessante isso a gente pensar, né? Porque, primeiro, essa questão da genética, né, é uma coisa que você não precisa ser cristão, né? Isso aí, como você falou, é a ciência. Você vai fazer um exame médico e de repente o médico ele vê alguma coisa anormal, ele vai perguntar se você tem algum histórico na família sobre isso, aquilo. Né? Porque ele já sabe que essa é uma situação que pode se repetir. Né? Então, cientificamente, como você falou, a questão do próprio DNA, essa transmissão, isso é uma coisa que a medicina já reconhece. Né? Exato. E nós, como cristãos, temos essa visão de saber que nós vivemos num mundo caído. Então, desde Gênesis, a maldição está presente nesse planeta, no mundo. Né? A gente tem morte, a gente tem dor, tem sofrimento. Pessoas boas, piedosas, que amam a Deus, eventualmente morrem. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo que possam ter vivido a sua vida inteira aí, desde o nascimento até o último fôlego, com um exemplo de piedade, eventualmente essa pessoa morre. E às vezes morre até prematuramente também, né? Que é uma outra situação. Às vezes até são vítimas de uma enfermidade, de um câncer, de alguma coisa assim. E não foi a falta de piedade dessas pessoas. Essa é a condição
do mundo que a gente vive, né? Exato. Então, acho que talvez para as pessoas que estão em dúvidas em relação à maldição, foi muito bom você ter pontuado isso. A maldição, a gente não está negando que ela existe. O que a gente está negando é esse aspecto de superstição, ou esse aspecto que teologicamente é usado de maneira equivocada, que faz com que as pessoas fiquem presas nisso. E eu acho que isso pode funcionar de duas maneiras, Igor. Uma delas é uma prisão. Então, eu sei que muitas das pessoas que defendem essa teologia vão defender também que a pessoa tem que fazer alguma coisa, geralmente, para se ver livre disso. Né? O evangelho não basta. O evangelho não é suficiente. Exatamente. Esse é o problema. A pessoa tem que fazer alguma coisa ali para se ver livre desse problema. Não basta Cristo, não basta o evangelho. Essa é uma das coisas que eu vejo. Exatamente. A outra coisa é que eu já vi isso, em muitos casos a pessoa justifica comportamentos pecaminosos com essa questão. Você entendeu? Então, às vezes, no meu caso, meu comportamento era pecaminoso. Exato. Eu conheci o evangelho, eu simplesmente tive que fazer o quê? Imitar Cristo e deixar o pecado. Entendeu? Deixar aquilo lá, aquilo tem que ficar para trás, porque era um comportamento pecaminoso. Então, essa ideia, às vezes, transfere a minha responsabilidade pessoal para alguma coisa lá atrás. Eu sou uma vítima de alguma coisa lá atrás, estou preso nesse negócio aqui, não tem nada que eu possa fazer, né? Então, é uma forma de vitimismo espiritualizado. É uma forma de vitimismo espiritual, exatamente. Ô, Sandro, eu queria lembrar aqui, inclusive, um texto, que é um texto clássico, né, que é Gálatas 3, e eu queria até dar um contexto aqui que é importante. Lembrando, né, que como eu falei, que como a história dos patriarcas, o termo bênção é muito recorrente, inclusive toda disputa ali de primogenitura está relacionada a isso, etc., né, o próprio Abraão pede a bênção a Melquisedeque, né, e aí o Hebreus fala que o menor é abençoado pelo maior, né? E é curioso, porque Gálatas 3:8, Paulo usa exatamente essa linguagem abraâmica, patriarcal da bênção, né, do Pentateuco, da Torá, e puxa isso depois para a questão da teologia da graça, que ele está inferindo aqui. Olha que interessante, Gálatas 3:8 em diante diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha que interessante. Como que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Então, é curioso pensar que em Abraão, claro, depois a promessa em Gênesis 22 vai dizer que é na semente ou no descendente de Abraão, e aí Paulo interpreta que é Cristo, né? Que quem está em Cristo desfrutaria dos benefícios da graça que Abraão está desfrutando na sua biografia, né? E aí diz assim, de modo, a conclusão de Paulo, que os da fé são abençoados. É bom ouvir o abençoado, que na teologia de Paulo, sempre como agraciado, né, nesse sentido, de ter a graça, né? Os que são da fé serão abençoados como crente Abraão. Aí o texto diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É curioso porque a palavra aqui, ergonomo, né, que é a palavra obras da lei, tem muito sentido é uma linguagem, no sentido de Cranfield diz isso muito, né? Ergonomo como legalismo, é linguagem paulina para legalismo, ou seja, é uma tentativa ou seja, ter a graça sempre condicionada ao seu desempenho na obediência à lei de Deus. E isso é curioso, né? Porque a graça de Deus em Cristo, ela é incondicional. Essa é a grande diferença. É que o acesso à graça de Deus é incondicional. Por quê? Porque o acesso a ela se dá pela fé, e não mais pelo desempenho religioso. Né? E aí o texto vai dizer, olha, quem está tentando obter de Deus algum benefício pelo seu desempenho, continua debaixo de maldição, porque o seu desempenho é insuficiente. É verdade. Né? O seu desempenho é insuficiente, então ela vai estar sempre sobre maldição. Aí o texto continua, maldito todo aquele, porque ele cita até um texto do Antigo Testamento, da Torá, maldito todo aquele, Deuteronômio, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É a conclusão de Paulo. Então, aí Paulo vai dizer, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque ninguém vai dar conta de fazer isso. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E aí ele pega um texto de Abacuque, né, e traz para a mesa aqui para a conversa. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa seus preceitos, por ele viverá. Ele está dizendo, olha, quem observar vai viver, mas quem consegue, né? E aí o verso 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então aquele texto de Deuteronômio, da bênção e da maldição condicionada à obediência, né, ela foi resolvida
por um justificador, que é Cristo. Sim. Por um justificador que é Cristo. Então, qualquer possibilidade de privação de graça, né, inclusive a graça de estarmos diante de Deus e sermos o povo eleito dele, foi resolvida, porque Cristo assumiu esse lugar de maldição. Cristo, quando está na cruz e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo é a maldição. Essa frase do desamparo de Cristo na cruz é a frase de um amaldiçoado. Né? Então, é forte pensar que Jesus se colocou nesse lugar de desamparado, de desprovido de graça, de desgraçado, para que a graça fosse disponibilizada a quem merecia a maldição. É muito forte isso, né? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Olha o que o texto diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que é um texto, inclusive, da Torá. Por isso que Paulo está o tempo inteiro remetendo a esse texto do Antigo Testamento para resolver o problema. Aí ele vai dizer, por quê que ele se tornou maldito, né, no nosso lugar? Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Poxa, para mim esse texto é claríssimo sobre como... Não é? Sim. Fantástico, assim. Né, ô Sandro? É isso. Não, ele estabelece exatamente isso, né, que você, e que a gente tem falado aqui, a solução é o Evangelho. É isso. A solução é Cristo. E ele basta, ele é suficiente. Né? Exatamente. Então não é Cristo e mais uma campanha, não sei do que. Entendeu? Não é Cristo e mais... Não tem que complementar. Não é Cristo e mais um objeto que você tem que adquirir ali, alguma coisa, e usar, sei lá, né? Ou não é Cristo e mais... de casa. Exatamente, aquele olhinho, alguma coisa assim. É Cristo, é só Cristo. E é interessante, Igor, que você, ao ler isso daí, né, essa passagem de Paulo aos Gálatas, que é muito bonita, Paulo traz justamente, e ele faz a citação ali, assim como ele faz lá em Romanos, do texto de Abacuque, que o justo vai viver pela fé. Isso. Né? E esse texto é um texto, sei lá, é um texto básico, né, o essencial na reforma. Né? Exatamente. Se a gente for pensar, o que estava acontecendo ali na reforma? De certa forma, tinha lá na igreja uma manipulação das pessoas com a venda de uma série de coisas, por causa daquela superstição e tudo mais. Tinha as indulgências, mas tinha um monte de coisa. Então, lá não era só o evangelho. Cristo não era o bastante ali. Né? Era Cristo e mais, sei lá, autoridade papal, era Cristo e mais uma indulgência, era Cristo e mais uma série de coisas que a pessoa tinha que fazer. Né? O evangelho não era o suficiente. A reforma diz assim, não, Cristo é o suficiente. Cristo é bastante. Né? Maravilhoso. E eu acho que é isso, as pessoas precisam entender isso hoje. O evangelho na sua simplicidade, na sua beleza e no seu poder redentor. Né? Exatamente, meu irmão, exatamente isso. É curioso você mencionar essa coisa da reforma, porque uma das atribuições da igreja, isso ainda existe hoje no catecismo, né? Mas naquela época isso era até utilizado de forma muito abusiva. Era a ideia de que a igreja era despenseira da graça de Deus, né? Então, a chave de Pedro. E que a igreja era um depósito da graça. Então, que a igreja, ela retinha a graça ou ela liberava. Inclusive, reter a graça era inclusive um dos mecanismos da excomunhão. A excomunhão era privar as pessoas da graça da comunhão com a igreja, né? Então, era uma instituição gigantesca que fazia uma espécie de gestão disso. Então, era a igreja que amaldiçoava ou abençoava. Então, as pessoas viviam sob temor o tempo inteiro, porque elas queriam ser agraciadas. Então, elas tinham que estar o tempo inteiro ligadas às práticas, né, institucionais da igreja. Ela tinha que... Se a igreja falava lá, não, se você, né, comprar as indulgências, pegar o seu certificado, aí uma alma no purgatório vai ser liberta. Então, as pessoas viviam aterrorizadas com essa economia da bênção e da maldição, né? E é incrível, porque em Gálatas aqui Paulo dá um golpe definitivo em qualquer tipo de superstição baseada nessa relação de desempenho religioso ou de condicionamento religioso, uma graça que está sempre sendo condicionada ao meu desempenho. E Paulo falou, não, gente, desiste, a coisa já foi feita por Jesus, a obra dele é definitiva e o acesso a ela se dá mediante a fé. É abraçar com confiança, inteireza, chegar de mãos vazias, como diz o Schaeffer, né? Chegar diante de Deus de mãos vazias para receber a dádiva da obra de Cristo em nós. É isso aí. Essa quebra de maldição verdadeira, né, Sandro? Essa é a verdadeira quebra de maldição, né? Não tem mais nada.
Então, Exatamente. para quem está ouvindo a gente aqui, inclusive tem dúvidas em relação a isso, ou né, pode ser por uma situação na sua vida ou família, que você veja e fala assim, não, isso deve ser uma maldição. A primeira coisa a entender é o seguinte, a gente vive num mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. E Exato. sem Cristo, essa é a condição de todo ser humano. Essa é a Exatamente, condição de todo ser humano, exatamente. né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, isso é uma realidade, mas a solução para isso não é uma solução que passa aí por esses meios de malabarismo místico, de venda disso e daquilo. A solução para isso é Cristo. É isso aí. É isso aí. É o próprio Cristo. Eu me lembro aqui, enquanto você estava lendo, de uma passagem semelhante, né, paralela a essa de Paulo aos Colossenses, Igor, onde ele fala novamente da nossa condição anterior e daquilo que Cristo fez por nós, Colossenses 2. E ele vai falar assim, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, essa condição de pessoas amaldiçoadas por causa do pecado, o pecado de Adão que foi transmitido a toda a raça, e todos nós estávamos assim, ninguém escapa disso. Ele vai dizer, isso daqui é muito semelhante a Efésios 2, né? Ele começa, nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, ele vai falar exatamente isso. Quando vocês estavam assim, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. E aí no versículo 14, eu acho lindo isso daqui. E apagando o escrito de dívida que nos era contrária, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E Paulo vai além, e despojando os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Exato. E aí ele vai continuar falando que ninguém deve nos julgar acerca dessas questões de comer, beber, todas essas questões, né, porque elas eram apenas sombras daquilo que haveria de vir, que é Cristo. Mas esse miolo aqui é muito importante, porque Paulo está dizendo assim, que na cruz, ali, como lá em Gálatas, né, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. É isso aconteceu. A morte de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo Redentor é o suficiente. Não precisa de mais nada. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Igor, você gostaria de deixar, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo, você gostaria de deixar uma palavra aí de encorajamento, talvez uma palavra pastoral para quem nos acompanhou até aqui e né, espero que tenha ficado claro aqui essa questão, mas que até esse momento tenha carregado essa sombra, uma sombra, né, um peso, um fardo, de se sentir que talvez tenha estado debaixo de uma maldição ou alguma coisa assim, na vida dessa pessoa, da família. Sandro, eu pessoalmente me sinto muito encorajado quando eu lembro que quando a gente está em Cristo Jesus, vazios, de mãos vazias, né? É que a gente sabe que todo tipo de adversidade, pecado, dor, contradição, ou mal exista no mundo, ou em nós, ou ao redor de nós, a gente sabe que essas coisas são coisas vencidas. É muito bom saber que determinados pecados que eu sempre estou lutando contra eles, ou que eu posso estar lutando contra eles nesse momento, tentações, dor, adversidade, tudo tem data de vencimento, tudo é consumado. Quando Jesus foi na cruz e disse, está consumado, é bom saber que o nosso enredo em Cristo definitivamente vai ter um final feliz, vai ter um final gracioso, e que Deus está provendo os meios na nossa jornada como cristãos para a gente desfrutar disso. É curioso porque, claro, por outro lado, muita gente poderia dizer, então é uma passividade, vou usar o termo do Schaeffer, né? É uma passividade ativa. É a graça te saculejando, dizendo para você entrar para a briga. É isso que está acontecendo, é isso que a graça faz em nós. Né? A graça ela é uma provocação divina. É Deus nos colocando numa sinuca, em que a gente precisa reagir à graça que está operando em nós, que é muito diferente
Muita gente acha que a gente alcança a bênção por ação. Não. A gente se santifica por reação. A gente se santifica por reação à operação da graça de Deus. A gente reage à graça de Deus, né? E a graça de Deus desperta o nosso coração para a gente viver uma vida abençoada. Quando Deus diz para Abraão, "Se tu uma bênção", é porque significa que Abraão estava tão cheio da graça que ele estava distribuindo. E a bondade é isso, né? A bondade do cristão, ela emerge de um coração transbordante de graça. Você não tem mais o que devorar, né? Você não, porque já viu, a pessoa desgraçada é uma pessoa que devora tudo. Ela devora as relações, ela consome demais. Pode observar, ela está sempre em falta. Mas quem está na graça de Deus está sempre dando. Ela está sempre transbordando, né? Porque ela não tem mais demandas internas. As demandas foram supridas por Jesus Cristo. Então a gente começa a agraciar, a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a servir o outro. Porque é o efeito da graça de Deus. Ser tu uma bênção. Eu acho que essa seria uma boa palavra pastoral nesse momento. Reaja à graça de que Deus depositou na sua vida em Cristo Jesus, né? Verdade. Para usar uma expressão muito comum, às vezes, em alguns desses meios, onde a maldição hereditária e quebra de maldição é geralmente comunicada, eu diria assim, tome posse da graça de Cristo. Né? Essa graça que está aí. É isso. É isso. Acredite, creia e viva na graça. Né? Isso, a minha graça te basta, Jesus disse. A graça é suficiente. O Evangelho. É isso aí, graças a Deus. Né? Graças a Deus por isso. Muito bom, Igor. Prazer, meu irmão. Eu agradeço. Um grande abraço aí para a igreja, para você, meu irmão, para 242 também, né? Os irmãos que estão aí todos nos ouvindo nesse evento. Para mim foi uma honra participar. Obrigado, Sandro. Olha, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição, inclusive linguística, né? Para quem não sabe, o Igor ele é professor de hebraico, né? E tem esse domínio das línguas bíblicas aí, e isso é muito bom. Isso abre todo um outro também campo da gente compreender, né, o texto bíblico dentro do seu contexto, inclusive linguístico. A língua faz muita diferença, né, Igor? Ajuda muito. Ajuda bastante. E você poder trazer isso daqui isso é muito bom. Então, eu quero te agradecer a disponibilidade, o tempo, uma pessoa tremendamente ocupada, mas dá esse tempo para nós. Sem problema, meu irmão. Que Deus possa continuar abençoando o seu ministério aí, todo o seu trabalho pastoral e todo o seu trabalho teológico, e abençoando a igreja através da sua vida. Okay? Tá bom, eu vou concluir para vocês que estão aqui nesse momento. Eu gostaria de concluir com uma oração. A gente falou de coisas aqui e eu sei que é muito provável que pessoas estejam vendo isso e a sua vida. Eu oro para que a sua vida e a sua percepção acerca desse assunto tenha sido transformada, que você tenha recebido novos insights para lidar com as realidades difíceis no mundo caído, mas agora munido da graça de Deus, porque você se apropria pela fé em Cristo Jesus e não tem nada mais que você possa fazer. Então, eu gostaria de orar. Amém. Senhor, eu peço para todos os meus irmãos e irmãs, todas aquelas pessoas assistindo a gente nessa noite, eu peço que o Senhor possa realmente transmitir a elas, através dessa reflexão e da tua palavra e da resposta que elas darão a essa reflexão, da sua própria busca na Bíblia. Ó Deus, que o Senhor transmita a elas essa graça salvadora, essa graça libertadora, essa graça transformadora, essa graça que nos recebe como somos e que faz de nós pessoas que jamais poderíamos ser por nós mesmos. E eu oro para que isso aconteça com meus irmãos e irmãs, com todos aqueles nos ouvindo nessa noite ou em qualquer outro momento em que eles acessarem esse vídeo. Em nome de Jesus e para a tua glória eu oro. Amém. 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 Ok, pessoal, então, semana que vem a gente se encontra de novo aqui nessa quarta teológica, e nós vamos lidar com um outro assunto interessante sobre a questão do sofrimento. O Igor tocou no sofrimento aqui, a gente vai falar sobre o sofrimento, questão do mal, então, semana que vem, quarta teológica novamente aqui na Igreja Batista Memorial de Alphaville. Deus abençoe todos vocês e tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal.